Hoje vamos falar um pouco sobre a aquisição de imagem, né? Vamos ver como é que funciona uma câmera digital e depois falar um pouco sobre cores. Então esse aqui é uma foto aí de um CCD. Isso aí é de uma câmera de 2.1 megapixels, né, da Hewlett Packard HP, e mostrando ali o sensor CCD aqui no meio, né? Bem, então existem basicamente, né, são dois tipos, né, de sensores para captura de imagem digital, né, o CCD e o CMOS. A gente vai falar mais aqui do CCD e para quem quiser também tem um artigo interessante que compara e fala as diferenças entre CCD e CMOS. Aí eu vou mostrar para vocês. Bem, então essa figura aí do site da Panasonic, né, mostrando o funcionamento básico aí de um CCD. Estou mostrando as várias camadas, né? Então a gente vê que tem uma camada mais externa, né, onde tem as lentes, depois uma outra camada de filtros e depois efetivamente a camada com CCD. Então são várias células, né? São uma matriz de células de CCD, né? Então são dispositivos fotossensíveis, né, que vão converter a radiação eletromagnética incidente em alguma carga, né? Uma carga que vai sendo acumulada em cada uma dessas células e depois a gente precisa, né, ver o quanto de carga acumulou em cada uma delas para a gente saber a intensidade de luz incidente em cada uma delas. E para a gente ter então a informação de cor, em cima dos CCDs a gente usa essa matriz aqui, né, que é uma matriz de filtros. Então essa é a matriz de filtro Bayer, né? Então usa esse padrão, onde a gente tem dois verdes para cada vermelho e cada azul. Então a ideia da gente ter dois verdes é porque a visão humana é mais sensível, né, ao verde. Então a gente privilegia a informação do verde ali para representar a informação da imagem que está sendo capturada. E por cima de todos, né, tem a camada de lente para concentrar a informação luminosa, né, para focar a luz para incidir dentro da célula, né, juntar mais luz, né, pegar uma área maior de luz incidente e juntar ela para que ela seja utilizada dentro de cada uma das células do CCD. Então aí uma ilustração na esquerda mostrando a máscara dos filtros, né, com o padrão Bayer para verde, vermelho e azul. E à direita o esquema de como que a gente vai fazer, como é que é feita a leitura das cargas que são acumuladas dentro de cada célula. Então a ideia é, né, aplicando a diferença de potencial entre as terminais, a gente, né, consegue fazer o deslocamento da carga de uma célula para a célula vizinha, né? Então nessa ilustração ali está mostrando só ali essas três células ali. Então a gente precisa de ter um acesso a um terminal, né, onde a gente vai conseguir aplicar a diferença de potencial. Então por isso tem uma camada também de cabeamentos, né, de fios que vão estar ligando a cada uma das células, de forma que a gente consiga exercer uma diferença de potencial sobre elas. E aí coordenando, né, a forma de aplicar essa diferença de potencial entre as células e sobre as células, a gente consegue deslocar, né, as cargas de uma célula para a célula vizinha. E obviamente esse processo é um processo, né, que pode gerar fugas de cargas, né? Cargas que estão numa célula que teria que ser deslocada para a vizinha, vai parar numa outra vizinha, né, ou foge para outro lugar. Então é um processo que gera um certo erro ali também. Então a gente supõe, vamos supor que aqui nessa última fileira seria onde a gente faria a conversão efetivamente da carga acumulada, né, de um determinado valor binário para representar a intensidade, né, de um determinado pixel. Então a gente teria, para poder ler o valor de um pixel aqui na outra ponta, a gente teria que ir jogando, né, a carga de uma célula para outra célula vizinha, para a célula vizinha, então vai fazendo esse monte de deslocamento de umas células para outra. E nesse caminho, né, pode acabar gerando, né, vários erros devido a essas fugas de cargas, né.
Então é uma das desvantagens do CCD, é essa forma de leitura, né, das cargas em cada uma das células. Né? O CMOS, a leitura é direta em cada uma das células, de forma que você tem a eletrônica direta, um amplificador em cada uma das células, então parte da região fotossensível das células é perdida para poder, né, fazer a parte eletrônica aí da leitura e amplificação do sinal em cada uma das células. Então, por um lado, né, ele tem essa vantagem, o CMOS, mas ele tem a desvantagem de ter uma área fotossensível menor. Né? Já o CCD, a área fotossensível então, de cada célula é maior. Então, gerando, né, efetivamente mais par, né, de eletroburacos, né, de cargas ali para fótons incidentes, né? Aproveitando melhor, né, a luz incidente para gerar carga nas células. Bem, a eficiência do dispositivo fotossensível, né, a gente chama isso de eficiência quântica. E essa eficiência, né, ela varia com a frequência. Então, o que essa eficiência dá para a gente, né, é o percentual de fótons incidentes que vão ser efetivamente, né, convertidos em par eletroburaco, gerando então uma carga nas células. Então a gente vê que com o comprimento de onda, né, essa eficiência varia. Então aí a gente tem algumas curvas aí de alguns exemplos e basicamente a gente vê duas diferenças ali, né, as curvas que estão mais eficientes, que estão com o nome de back-lum, né, back-illuminated, e as curvas menos eficientes são as front-illuminated. Então, deu o que é isso. Então, essa figura aqui da esquerda tem a comparação do que é o back-illuminated e o front-illuminated. Então, o front-illuminated na esquerda, que a gente tem então, ali mostrando ali um corte, né, um CCD, né? Então, a gente tem a camada de lentes, né, a camada com os filtros, depois tem a camada com os cabeamentos e lá por baixo tem os fotodiodos, né, as células fotossensíveis estão lá embaixo. Então a luz incidente, uma parte dela vai ser perdida aqui, né, nessa camada intermediária de cabeamento. Então isso faz com que a eficiência quântica, né, do dispositivo que usa essa arquitetura, né, front illuminated, né, faz com que a gente tenha uma eficiência quântica bem menor. Quando a gente usa a outra arquitetura, a back illuminated, essa camada de cabeamentos fica do outro lado, né, não fazendo sombra sobre o substrato fotossensível. Então vai ter uma eficiência quântica bem melhor. Então, por que não fizeram assim desde o início? É porque é problema de fabricação. Então só no início dos anos 2000 e pouco que a Sony conseguiu fabricar os primeiros sensores utilizando essa arquitetura back illuminated, né, que eles chamaram de sensores XMOR. E a gente vê também que isso que ocorre, que essas duas formas aí diferentes que tem os nossos sensores das câmeras, né, também ocorre na natureza, né? Então aqui a figura da direita tem isso mostrando ali a retina, né? Depois nós vamos falar ainda sobre visão um pouco, mas já adiantando, então ali mostrando a retina, que seria uma retina de um ser humano e o que seria uma retina de um animal tipo polvo. Então um animal como o polvo tem uma retina desse tipo aqui, onde a luz incidente, né, ela já chega diretamente nas células fotossensíveis. Já no caso do ser humano, a gente tem umas camadas, né, por cima, né, temos nervos, vasos sanguíneos, outras coisas, né, fazendo outras camadas em cima das células fotossensíveis, de forma então que a luz incidente, né, ela tem que ultrapassar essa barreira, né, que vai fazer uma sombra, diminuindo a eficiência das células da visão. Então por isso que um animal como um polvo consegue ver bem nas profundezas abissais, né, bem escuro, já o ser humano não seria capaz, né, de enxergar numa escuridão como essa. E aqui tem um link para quem tiver interesse em conhecer um pouco das diferenças de CCD e CMOS. Então o artigo que eu mencionei anteriormente, então está nesse link aqui. O processo de aquisição de imagem está sujeito a vários ruídos, né?
Então, alguns exemplos aqui: limitação estatística na contagem de fotos incidentes, a perda durante o processo de deslocamento de carga, CCD, que a gente falou, o ruído eletrônico dos amplificadores e cabeamentos, as ligações metálicas e as interferências de fontes externas. Então, os ruídos podem ter diferentes características. Aí aqui nós temos 3 imagens aí mostrando 3 ruídos com características diferentes. Então a gente vê, tem um ruído ali periódico, na direita, então parecendo uma interferência de um sinal senoidal, um sinal externo causando interferência, o ruído sal e pimenta. E na esquerda é um ruído usual de se observar quando a gente tem a baixa luminosidade, então tem a corrente de obscuridade nos sensores gerando um ruído com essa característica. Então existem vários outros tipos de ruídos, características diferentes. Então quem tiver interesse pode procurar no próprio Wikipedia mesmo, de onde essas imagens forem retiradas, tem outros exemplos também. E aqui 2 exemplos, é a foto são fotos do mesmo objeto, basicamente o que mudou de uma foto para outra, são o ISO que foi utilizado na imagem e o tempo de exposição. Então, no detalhe aqui à direita, a gente mostra como é que a gente tem mais ruído, quando a gente tem um tempo maior de exposição. Aí quando a gente usa então, na verdade, a figura da esquerda tem um tempo maior de exposição que a da direita, mas a da direita tem um ISO que é bem maior. Então está sendo dado um ganho, amplificação muito maior no sinal que está sendo coletado aí na câmera. E aí o que a gente observa é um efeito ruidoso, quando a gente aumenta o ISO. Então quem tem máquina fotográfica já deve ter brincado de alterar o ISO na câmera digital e ver o efeito, e ver que se você aumenta muito o ISO, começa a ter uma amplificação maior do sinal e, consequentemente, também amplificando também o ruído também. Então, para reduzir ruídos na imagem, na aquisição da imagem, a gente pode ter sensores com maior área, então tem uma relação maior de carga gerada para fotoincidentes, pode ter então a gente vai ter mais fotoincidente, gerando mais carga, então melhorando a relação sinal-ruído na hora de fazer a medição. A gente pode melhorar essa relação tendo sensores com maior eficiência quântica, então gerando mais carga por uma determinada quantidade de fotoincidentes. Menor temperatura, gerando menos ruído térmico em todo o equipamento. Então projeto melhor também da câmera e dos sensores. Tem a técnica de pixel bin, que é juntar as informações de pixels vizinhos para poder reduzir o ruído, e por outro lado vai reduzindo a resolução da imagem. A técnica de empilhamento de fotos, que é juntar uma sequência, pegar várias fotos e fazer uma média entre elas. Isso é muito utilizado, por exemplo, para fazer foto noturna. Outra é a subtração de quadro de obscuridade, então subtrair o quadro quando a foto sem nada, com um objeto negro, seria subtrair aquele ruído gerado pela corrente de obscuridade. Ou então aplicar filtros digitais, que aí tem uma infinidade de filtros e, dependendo das características do ruído, podem ser utilizados filtros diferentes. O número de bits no quantizador, que vai definir como a gente vai representar, com quantos bits serão representadas as informações de cada pixel, Isso vai dar para a gente o que a gente chama de profundidade de cor. Então vai ser o número de bits utilizado para representar uma cor em um único pixel. Então você expressa em bit por pixel e é limitado aí pelo quantizador na aquisição da imagem. A profundidade de cor é apenas um aspecto da representação da cor, expressando o quão fino é a representação de uma cor em número de níveis. Outro aspecto importante também, a extensão é o gamut. Então aqui um exemplo também tirado da Wikipedia mostrando uma mesma imagem com diferentes profundidades de cor. Então,
Então na esquerda 1 bit, depois passando para 2, 4, 8 até 24 bits. Então a gente passa de 2 cores até 16 milhões de cores. Então vamos falar um pouco sobre o que é a cor, né? Então o CIE, a Comissão Internacional de Iluminação, ele define cor como um resultado perceptivo no espectro visível, com um comprimento de onda entre 400 nanômetros a 700, incidente na retina. Então ali mostrando ali, né, o espectro eletromagnético, né, desde baixas frequências até altas frequências, né, e mostrando ali onde que está o espectro visível, né? Então é uma faixa bem pequena aí de todo esse espectro. Então é interessante a gente ver que aqui é o resultado perceptivo. Essa palavra é importante. Então note que a definição de cor não é comprimento de onda, não é a frequência. É um resultado perceptivo. Então depende de como um determinado estímulo luminoso é percebido por seres humanos. Então, porque se a gente tiver uma determinada onda eletromagnética com um determinado comprimento de onda, a gente pode perceber isso com uma determinada cor. Então, sei lá, a gente tem algo por volta de 700 nanômetros, vamos ver ali algo avermelhado. Mas a gente pode ter também, né, algo avermelhado e que não é uma frequência pura. Então, o exemplo aqui na esquerda, né, tem uma cor aqui, um vermelho aqui do cranberry, né? E que na verdade ele a gente vê o espectro, né, luminoso do que seria a luz, né, vista aí quando está vendo essa fruta, né? E que a gente vê que é uma composição de vários comprimentos de ondas com intensidades diferentes. E essa composição é percebida como esse vermelho. E também esse mesmo vermelho poderia ser percebido, né, se a gente tivesse uma cor com um único comprimento de onda, que também poderia ser percebido como esse vermelho. Né, como a gente vai falar na próxima aula ali sobre visão, né, vocês vão entender melhor. Né? Então a ideia é que o que importa é a excitação que esse estímulo luminoso vai gerar nas células, nas fotossensíveis, os cones. Aqui na próxima figura, a gente mostra dois verdes, né, que na verdade são percebidos como o mesmo verdes. Né, são espectros diferentes que a gente percebe como a mesma cor, né, o mesmo verde. Esse fenômeno é chamado de metamerismo. Então, quando a gente fala de cor, se é um objeto que emite luz, a cor vai depender da cor, da frequência, né, do espectro que está sendo emitido por esse objeto. Né, vamos supor um LCD da tela do computador, do celular que vocês estão assistindo. Então, vai emitir luz com determinadas faixas, intensidades, né, faixas de comprimento de onda, intensidades luminosas. E isso vai, né, gerar uma determinada excitação nos seus cones, né, na retina, e vai ser percebido como uma determinada cor. Quando a gente fala de objetos que não têm luz própria, né, então a gente vai perceber a cor neles através da luz refletida por eles. Né? Então toda luz que não é absorvida é refletida. Né? Então dessa forma a gente também depende da luz incidente. Então a característica do espectro de luz incidente sobre o objeto também modifica o que vai ser refletido por esse objeto. Então a luz refletida por esse objeto vai depender da luz incidente e das características desse objeto. Então por isso, dependendo da cor da luz que a gente usa, a gente pode ver objetos com cores diferentes. Então vocês já devem ter visto, né? Se você usa uma luz amarela e tem um objeto na sua casa, que você vê ele com determinada cor, se você trocar uma lâmpada, colocar uma lâmpada azul, uma lâmpada vermelha ou outra cor, né, você vai experienciar ver a cor do objeto diferente. É claro que se você já conhece o objeto, você está, né, tendencioso a já saber qual é a cor, né, e pode não ser enganado. Né, mas
para uma pessoa que acabou de ver o objeto, se ela está vendo ele com uma determinada luz incidente, ela pode estar percebendo com uma cor diferente do que ela perceberia se ela estivesse sendo iluminada com uma outra luz de outra cor. Então, geralmente o que se usa, né, é usar um padrão, né, de qual será o espectro, né, de luz incidente, para a gente poder também ter como comparar a cor. Então, o padrão D65, né, equivale à distribuição espectral da luz solar, né, num dia limpo, ao meio-dia, na região europeia. Então, essa é adotada aí como padrão do CIE, esse D65, para ser o padrão de iluminação que é a da luz solar. Então, se você quer, vamos supor, num estúdio, fazer fotos e mostrar que determinados objetos, né, vão representar fielmente a cor dos objetos de acordo com a iluminação solar, né, você tem que procurar lâmpadas, né, que reproduzam também um espectro mais próximo possível desse 65. Bem, quando a gente falou da aquisição, a gente mostrou, né, aquele filtro Bayer, que a gente tinha os filtros R, G e B. Então a informação de cor na imagem digital adquirida, né, vai ser representada nesse espaço de cor RGB, né, que é um espaço que todos devem conhecer, né, todo mundo que já trabalhou com imagem digital, né, conhece o RGB. E também é o mesmo, né, espaço de cor, né, que é utilizado na emissão, né, dos LCDs. Né? Então a gente tem células que emitem R, vermelho, outras verde e outra azul, né? Compondo então, né, a emissão, a composição dessas três, né, a gente consegue gerar, né, todo uma gama de cores, né, que tendem a cobrir bem, né, todo o gama de cores que são visíveis. Bem, mas existem também outros espaços de cores, né? Por exemplo, o CMYK, né? Que é o que usa nas impressoras, né? Então, também é usual, né? As pessoas conhecem, né? Ciano, magenta, amarelo e preto. Então, na verdade, o ciano, magenta e amarelo são as cores complementares do vermelho, verde e azul. E a mistura de ciano, magenta e amarelo dá preto. Então, usualmente a gente poderia utilizar, né, só ciano, magenta e amarelo, mas a impressora poderia gerar o preto, né, misturando essas três cores, mas para economizar tinta a gente usa uma tinta preta também. Ou então para fazer um preto mais escuro, né, a gente mistura as quatro cores. Outros espaços de cores comuns são esse aí, né, o YUV, YCBCR, que a gente falou, né, no JPEG, e tem outros padrões também do CIE, né, então tem esse CIE Lab e tem outros. Então tem um link no Wikipedia, quem quiser conhecer um pouco mais sobre eles. Bem, aqui é o YCBCR, que a gente falou dele no JPEG. A gente tem uma componente de luminância, Y, e duas componentes de crominância. Então o CB é a diferença de azul e o CR é a diferença de vermelho. E eles são obtidos segundo essa equação, né, essa equação padronizada aí da conversão do ITU. O JPEG, né, ele já usa uma conversão um pouco diferente, né, então ele usa essas equações, a equação de conversão do RGB para o YCBCR e a inversa. E de forma semelhante ao que a gente viu no áudio, quando a gente tinha Lei Mi, Lei A, né, para poder aproveitar melhor, né, os bits do quantizador, a gente tem aqui também a correção gama. Então é dada por essa expressão, tem uma determinada constante A e o coeficiente gama ali. E então, olha, na figura abaixo tem um exemplo, né, onde o gama está variando, e a gente vê aí o efeito da correção gama. Então a ideia é fazer essa correção, né, para poder utilizar mais bits nas áreas que vão ser mais perceptíveis, né, na faixa no caso aqui de tons de cinza seria, né,
né, de luminância, né, que vão ser mais perceptíveis, né? Então, geralmente a correção gama a gente aplica só em luminância. Então é por isso que o que está exatamente está naquela, quando a gente falou do YCBCR, a gente tinha o Y', então o linha é o correção gama, né? Então quando a gente tem a correção gama, a gente costuma fazer essa notação usando linha. Então era luminância com correção gama. E aí na próxima aula vamos falar um pouco sobre visão.